Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou Maria Isabel da Rosa, psicopedagoga e especialista em desenvolvimento infantil. E hoje eu quero te convidar para uma conversa profunda, mas muito necessária. A infância deixa rastros. E a gente vai refletir um pouquinho sobre o que você está plantando hoje na vida do seu filho. Quando a gente fala sobre a infância, é muito fácil cair naquela visão romântica de que é só uma fase bonita, cheia de descobertas, aquele cheirinho de bebê e momentos fofos. Mas a verdade é que a infância é como um terreno fértil. Tudo que a gente plantar ali, seja com intenção ou sem, vai germinar e dar frutos na vida adulta dessa criança. E esses frutos podem ser doces ou nem tanto. E já que a gente está falando sobre plantar e colher, eu quero te trazer uma analogia bem simples para você entender de forma bem didática. Imagina que o seu filho ou a sua filha é como um jardim. O tipo de terra, a qualidade da semente, a frequência com que você rega, a forma como você cuida, tudo isso influencia o que vai nascer ali. No desenvolvimento humano, não é diferente. Cada palavra, cada gesto, cada experiência vai deixando marcas no cérebro e também no corpo e nas emoções das crianças. E eu não estou aqui te dizendo isso da boca para fora. A ciência confirma. Pesquisas sobre o desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos nos mostram que as conexões cerebrais se formam numa velocidade impressionante, especialmente nesses primeiros anos de vida. É nesse período que a gente constrói a base, a forma como a criança vai pensar, sentir e se relacionar lá no futuro. Até os 6 anos, cerca de 90% das conexões cerebrais já estão formadas. Isso significa que essa fase é como uma janela de oportunidade para a vida toda. O cérebro é plástico, ou seja, ele é moldável. Mas nessa fase, ele é extremamente sensível aos estímulos que ele recebe. As experiências positivas, como acolhimento, vínculo seguro, estímulos adequados e liberdade para explorar, se expressar, fortalecem áreas do cérebro relacionadas à autorregulação, à nossa memória, à aprendizagem, à empatia. Por outro lado, as experiências adversas ou negativas, como a negligência emocional, a violência ou até ambientes muito instáveis, podem ativar o que chamamos de estresse tóxico. E esse estresse, se repetido, muda a forma como o corpo reage, influenciando diretamente no comportamento, na aprendizagem e até na saúde física. Talvez agora você esteja aqui me assistindo e não lembre de muita coisa da sua primeira infância, mas eu te garanto que o teu corpo lembra. As experiências dessa fase ficam registradas naquilo que a gente chama de memória implícita. Não é a memória de lembrar conscientemente, mas é aquela que molda as reações automáticas, que é como você lida com os conflitos, como responde aos afetos ou como reage a uma crítica, por exemplo. Por isso, quando falamos que a infância deixa seus rastros, nós estamos dizendo que ela não desaparece magicamente quando a criança cresce. Ela acompanha, muitas vezes de forma silenciosa, todas as fases da nossa vida. E muito além da neurociência, tem algo que eu quero trazer aqui para vocês, que é o olhar sistêmico. E o que ele nos ensina? Através do trabalho de Bert Hellinger e das constelações familiares, nós não herdamos apenas as características físicas. Nós herdamos também histórias, crenças e formas de lidar com a vida. Se na sua família era comum silenciar sentimentos, pode ser que hoje você tenha dificuldade de expressar as suas emoções ou lidar com as emoções do seu próprio filho. Se o padrão era resolver conflitos com gritos, agressividade, é provável
que, sem perceber, você também esteja reproduzindo isso. E aqui vem o ponto mais importante. A infância dos nossos filhos é a chance de interromper aqueles padrões que não servem mais. É a oportunidade de oferecer para eles novas referências, muito mais saudáveis e também muito mais construtivas. Mas eu sei que você pode estar pensando, foi assim que eu aprendi. Eu não sei fazer diferente. Mas a boa notícia aqui é que, assim como o cérebro da criança é plástico e tem uma capacidade de se remodelar diante dos estímulos que recebe, o nosso cérebro adulto também é. E nós podemos aprender a todo momento novas formas de lidar com as situações. E ao fazer isso, damos aos nossos filhos experiências que criam novos rastros. Isso não precisa ser complicado ou com grandes investimentos. A gente pode começar com pequenas mudanças. Nomear as emoções para as crianças, para que elas aprendam a se reconhecer. Ouvir com atenção verdadeira, sem pressa. Criar rotinas que transmitam segurança. Corrigir com firmeza, mas sem humilhar. Porque no fundo, não é sobre proteger os nossos filhos do mundo, mas é sobre construir dentro deles um mundo interno, forte, seguro e amoroso. Então, para a gente finalizar, eu te pergunto, quais são as sementes que você está plantando hoje na vida do seu filho? Não se trata de ser uma mãe perfeita, porque ninguém é, mas sim de ter consciência. A infância é um tempo que não volta, mas o que você coloca nesse tempo vai acompanhar o seu filho para sempre. E se hoje você percebe que talvez não tenha plantado coisas tão boas assim, respira. Sempre é tempo de cuidar do terreno e começar a semear de um jeito diferente. Se essa conversa fez sentido para você, eu quero te convidar a continuar refletindo e aprendendo aqui comigo. Se inscreve aqui no canal para não perder as próximas aulas. E me segue também lá no Instagram, onde eu compartilho conteúdos diários para te ajudar a plantar todos os dias um futuro mais saudável para o teu filho. Porque a infância deixa rastros e é você quem escolhe o que vai florescer. Eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!